Meus cascateiros, meus bons de bola, ó, o Daniel Banho na área de novo, rapidinho aqui, né, pessoal, que daqui a pouquinho é jogo do Brasil, então só queria tecer alguns breves comentários sobre a Copa do Mundo, sobre esses jogos, jogo do Brasil, enfim, queria destacar o final da primeira fase, né, em que tivemos muitos jogos de compadres aí, jogos que as equipes se não fizeram nenhuma questão de ganhar, inclusive teve seleção entregando o jogo, porque o que a Noruega fez foi entregar o jogo para a França, coisa patética. Espero realmente que a Noruega esteja no caminho do Brasil, para o Brasil aplicar uma mega goleada, que esses caras é uma seleção. E muita gente falando, estratégia. Não, Copa do Mundo não se entrega jogo tomando goleada, não. Seleção que toma goleada não é campeã. Não é. Até desafio aí alguém a lembrar aqui, se aparecer alguma coisa bem antiga, de uma seleção que foi campeã de torneio relevante de seleções tomando goleada na campanha. Isso não existe. O que a Noruega fez foi um papelão. Poderia até ter poupado alguns jogadores, poderia ter entrado com time misto, mas time reserva para tomar de goleada é inaceitável, inaceitável. Não condiz com a história deles, com a história dos Vikings, né? Porque Viking, que é Viking, não entregava a luta, não. Viking não entrava lá com aquele chapéu, com aquela lança, com aquela, né, com aquela indumentária bonita deles e chegava lá e entregava a batalha nas antigas eras lá, né, dos Vikings, né? Então, papelão da Noruega, tá? Temos que destacar isso aqui. Também tivemos, né, o Messi fazendo mais um gol, né? Um gol de falta, um gol até bonito lá contra a Jordânia. Mas na minha opinião, um goleiro que joga uma Copa do Mundo e não sabe formar barreira, não sabe se posicionar em relação à barreira também, façam-me favor, né? O nível dos goleiros dessa Copa é assombroso, tá? Tem goleiro aí de seleção que não fardaria na Série B aqui, pelo baixíssimo nível. Né? Vocês viram também o Muslero que aprontou aí na Copa inteira, patético o trabalho desse Bielsa também, né? Destacamos aí também a eliminação do Uruguai precoce, né? O Uruguai que poderia ter tranquilamente empatado com a Espanha, porque a Espanha fez questão nenhuma de ganhar o jogo. Para a Espanha um empate já estaria de ótimo tamanho. Mas o Bielsa, treinador ridículo que insistiu com esse Muslero, o cara falhou, e o próprio jogador pediu para sair no intervalo, porque né, a hombridade de tirar o jogador Bielsa teve, enfim, né? É um treinador, pelo amor de Deus, tá? Muita gente baba ovo de técnico argentino, mas esse Bielsa, esse Sampaoli, pelo amor de Deus, que caricaturas, né? E tem quem goste, beleza, o Bielsa, no caso, tem a história dele, mas eu, sinceramente, é um cara que da minha seleção e do meu time eu quero distância, né? E os uruguaios agora já aprenderam isso, né? E outros aí ainda vão aprender, se bem que deve parar, né? Deve se aposentar, porque também não tem condição nenhuma de trabalhar, né? Bielsa não tem cabeça no lugar, né? Defasado, né? Muita gente fala, o Filipão, o Parreira, Bielsa também tá defasado. Olha, essa seleção do Uruguai, essa geração do Uruguai não é tão ruim assim para chegar e fazer esse fiasco que eles fizeram, né? Grupo com a Arábia Saudita e Cabo Verde e não ganhar nenhum jogo. Né, pelo amor de Deus, então não é só técnico brasileiro que fica ultrapassado não, tá? Técnico Bambambam aí, que tem vários discípulos aí mundo afora, eles também não se atualizam, né? Como é o caso do Bielsa, tá ultrapassado, tem que aposentar mesmo, porque hoje ele é um mal para o futebol, né? Entre outros aí, né? Mas agora eu comentei aqui o Uruguai, né, pessoal? Então é isso, né, pessoal? Temos aqui o chaveamento já. Eu vou fazer um exercício aqui de adivinhar, né? Ou de tentar antever aí as seleções que irão se classificar. Espero que eu esteja correto, tá? Espero que eu esteja correto. Já tivemos o primeiro jogo aí dos 16 avos de final, né? A África do Sul eliminada pelo Canadá, placar realmente bem imprevisível, né? Só que o jogo foi um pouco mais difícil do que se imaginava, né? O África do Sul se assanhou ali, teve algumas chances, também sofreu um pouco porque o Canadá teve bom volume de jogo, mas no final o Canadá, numa rebatida errada da zaga da África do Sul, eles fazem com justiça 1-0 e já estão classificados para as oitavas, né? Temos aqui, ainda Países Baixos e Marrocos, tá, pessoal? Lembrando, tá? Vamos falar português, claro. Países Baixos é o significado de Netherlands, né? Que é o termo que se usa. Na verdade, ou temos que usar Holanda ou então Neerlândia, tá certo? O nome certo é Neerlândia, não é Países Baixos. A não ser que vocês queiram chamar, por exemplo, a Islândia de Terra do Gelo. Para quem chamar a Holanda de Países Baixos, tem que chamar a Islândia de Terra do Gelo, né? Tem que chamar a Argentina de Terra da Prata e aí por diante. Então, pelo amor de Deus, tá? Estudem para não falarem bobagem igual tá aqui, tá? Não é Países Baixos, tá? Países Baixos é o significado. O nome é Holanda ou Neerlândia, tá? Para quem quiser falar o nome certinho lá que os holandeses preferem. Então, Holanda e Marrocos passa Marrocos, tá, pessoal? Dessa vez vou aqui já não é zebra não, né? Mas eu acho que passa Marrocos.
Alemanha, Paraguai e Alemanha, né? Aí não tem dificuldade. França e Suécia, França, né? Suécia tomou goleada. Então o que eu falei pra Noruega serve pra Suécia. Seleção que toma goleada não ganha a Copa do Mundo. Não existe isso. Bélgica e Senegal, Senegal, né? Bélgica chegou já aqui na Bacia das Almas. Seleção muito aquém, né? Seleção totalmente, assim, totalmente uma caricatura, né, do que foi aquela seleção que eliminou o Brasil lá em 18. Estados Unidos e borda, Estados Unidos, ó, eu vou cravar aqui, Estados Unidos vão chegar na semifinal, tá? Espanha e Áustria, Espanha, Portugal e Croácia. Olha, Portugal não tá jogando nada, né, não tá jogando nada Portugal, mas vou de Portugal aqui. Brasil, Japão, Brasil, né, pessoal? Vou comentar daqui a pouquinho um pouco mais desse jogo. Costa do Marfim, Noruega. Olha, acho que vai dar Costa do Marfim, tá? Pelo que a Costa do Marfim jogou aí nos últimos jogos, tá? Com adversários bem mais difíceis do que o da Noruega. A Costa do Marfim, por exemplo, perdeu para a Holanda porque eles foram frouxos. Porque jogaram mais bola que a Alemanha, inclusive. México, Equador é México, pela questão da casa, né? Seu time que está jogando perante seus torcedores. Inglaterra e Congo, Inglaterra, mas com dificuldade, tá? Não vai ser moleza. Suíça e Argélia. Suíça, né? Ainda mais se o Zidane tiver no gol da Argélia. Colômbia e Gana. Colômbia, mas jogo difícil. Austrália e Egito. Olha, o Egito não está jogando nada. Mas se conseguir perder para a Austrália, aí aposenta o Salah e metade da seleção, né, deles. Então, Egito aqui, Argentina e Cabo Verde, com dificuldade, mas vai dar Argentina. Dificuldade por conta da retranca de Cabo Verde, né? Mas aí vamos falar do Brasil e Japão, né? Ou Nippon, né, que seria Nippon, né, que seria a expressão até mais correta para se referir ao país oriental. Então, pessoal, vai ser um jogo difícil, né? O Brasil ele vai um pouquinho parecido com o que nós vimos lá em relação ao Marrocos. O Brasil vai tomar vai tomar muito sufoco no começo do jogo, ainda mais pelas laterais ali. Eles vão explorar bastante as costas do Danilo e do Douglas Santos. Então o Brasil vai ter dificuldade, o Alisson vai fazer muitas defesas. Então, ó, não sou adepto de apostas não, né, pessoal? Não tem patrocínio aqui de aposta, nem nada. Mas se alguém quiser apostar, uma boa odd ali, uma boa chance de levantar o dinheiro é para algum quesito ali de aposta que envolva o Alisson fazendo aí umas 4, 5 defesas. Que é coisa que vamos ter nesse jogo sim. Sim, vamos ter o Alisson trabalhando bastante. Mas o Japão vai para cima, então não vai respeitar o Brasil em relação a ficar se defendendo. Vão dar espaços, e aí nesses espaços, né, Vini Júnior, Matheus Cunha e Ryan vão aproveitar, então os três aí vai fazer 1-0, e depois o Brasil, lógico, vai se resguardar, vai encurtar as linhas ali, o Japão vai tentar, e aí 1-0 no intervalo, no segundo tempo, o Brasil faz mais um gol, né, até porque o Japão vai se lançar desesperadamente ao ataque, 2-0, e depois o Japão pressiona, mas o Brasil consegue segurar, então vejo aí 2-0. Claro, o Japão pode ganhar? Pode. O time dos caras é bom? É bom, mas também não é imbatível não, né? Vimos aí que eles quase perderam para a Holanda, tomaram o sufoco da Suécia no final do jogo, Tunísia nem se fala, a Tunísia conseguiu ser pior do que a Haiti, então golear a Tunísia é obrigação de qualquer time em que os jogadores são profissionais, qualquer time profissional tem obrigação de golear a Tunísia, então ganhar da Tunísia de goleada não foi igual golear o Haiti, pelo amor de Deus, se golear a Haiti e Tunísia, não vá para a Copa, porque não tem nível, né? Se a sua seleção não tem condição de golear o Haiti e a Tunísia, ela não pode disputar uma Copa do Mundo. Olha a Escócia aí, não goleou a Tunísia, quer dizer, não goleou o Haiti, tá eliminada. Então é simples assim, pessoal. Não tem muito segredo não, tá? Então é isso, então o Brasil 2-0. Acho que o Vini Júnior vai marcar, mas com certeza eles vão dobrar e até triplicar a marcação em cima dele. Então não achem também que o Vini vai ter aquelas atuações exuberantes como foi contra a Escócia, né? A marcação vai ser bem mais pesada em cima dele, e aí vai ter espaço pro Ryan, vai ter espaço pro Matheus Cunha. O Bruno Guimarães vai ter que aparecer um pouquinho mais no campo de ataque. Acho que é jogo para ele colocar o Luiz Henrique. É jogo, de repente, para o Danilo Santos aparecer com aqueles chutes dele de fora da área. Talvez seja jogo para o Neymar assim, fazer aquelas firuras ali e, de repente, enervar e tirar a defesa japonesa do sério, porque assim vai abrir espaço para outros jogadores. Mas é isso então, pessoal. Então, vamos ver o que acontece aí. O jogo é daqui a pouquinho e mais tarde estamos de volta para eu comentar, né, pessoal? Então, meus cascateiros, meus bons de bola, é isso aí. Mais tarde estaremos aí retornando para falar do jogo da seleção. Abraço.